Entrevista com Jair Bolsonaro. Está chegando a Goiânia, o que trouxe o senhor aqui nesse momento já final, suas convenções estão chegando, é o momento de buscar apoiadores, inclusive aqui em Goiás? Primeiro, estou há 3 anos andando pelo Brasil. Estou conhecendo mais o meu país e buscando, em loco, quais são as alternativas para a gente sair da crise que se encontra. Apoiadores eu tenho no Brasil todo, simpatizantes, alguns até me amam, Mas eu estou fazendo uma política bem diferente do que tem sido feito no Brasil nos últimos anos. O senhor não fechou coligações com alguns partidos como o PR. O senhor se sente rejeitado? O que passa na cabeça do senhor? Numa página inteira no jornal O Globo de hoje, a manchete é "Sozinho na trincheira". Mas se o Globo estivesse aqui, ele ia tomar conhecimento, que eu não estou sozinho. Logicamente, tem certas pessoas que eu não quero da minha trincheira. Eu não estou afastando a possibilidade de conversar com os partidos. Mas os termos da negociação é que tem que ser aberto. Qual seria um possível nome para o seu vice? Atualmente não está descartado ainda o general Heleno, como estava o Magno Malta, mas ele decidiu não vir. E eu acho que talvez ele te feche com o general Heleno de hoje para amanhã. Deputado, o senhor vem liderando em todos os estados em pesquisas individuais por estado. A nível nacional, o senhor está segundo, mesmo com o Senado do Lula. Como o senhor vê essas pesquisas? Em segundo, eu estou com o Lula, Sem o Lula, a gente está em primeiro. Os números te ajudam a você saber se está fazendo a coisa certa ou não. E o nosso trabalho não é apenas chegar, é como administrar. Temos um grupo de pouco mais de 100 parlamentares que tem um compromisso de buscar alternativas para o Brasil ao nosso lado. Tem parlamentares aqui, não só do meu partido, mas de outros partidos também, em Goiás. Então a intenção é essa, a gente não quer chegar no poder e chegar lá brigando ou querer impor alguma coisa da tua cabeça. Nós devemos lutar para atender o anseio do povo que está aí, que está desempregado, plano de saúde. Temos uma dívida interna enorme, a questão da insegurança também é muito séria. Aqui, um estado voltado para o agronegócio, tem também os problemas do MST. Então, essas coisas todas tem que buscar a solução. E se você tirar o estado do cangote do trabalhador, o país vai para frente. Deputado, muito se fala em relação à participação do senhor dos debates. E também o agronegócio. Não é um discurso que atira para todos os lados? Eu não atiro, pô. Primeiro, eu agradeço a Deus o que eu tenho, Depois, a minha comida é um homem do campo. Eu não estou atirando, é uma realidade. E não é um discurso de agora. É que a imprensa sempre me ignorou, levou até para chacota em muitas oportunidades, ok? E eu estou há 3 anos andando no Brasil. Em 1979, eu plantei 30 hectares de arroz em Niuaque. Meu pai já foi administrador de fazenda, já foi garimpeiro, já foi dentista prático. Eu tenho uma experiência de vida. E essa experiência de vida me faz pensar no Brasil. Agora, a maior experiência que eu tenho, com o Major Vitor Hugo aqui do meu lado, meu colega da Academia Militar das Agulhas Negras, é a nossa formação militar. É Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Deputado, o senhor destacou agora que, em muitos momentos, a imprensa acaba ignorando o senhor. O senhor pretende, no momento, após as convenções, na realização da campanha eleitoral, no rádio e televisão, participar dos debates junto aos veículos de comunicação? Eu não tenho o que temer. Em nenhum momento eu falei que não iria participar. Eu havia falado no passado que ia estudar a possibilidade. Depois eu falei que participaria sim, sem problema. Eu não vou deixar alguns aí ocupar os microfones, falando para o Brasil todo, pelos cotovelos, sem não estar presente. Eu não tenho nada o que temer. Porventura, as minhas lacunas, eu não posso saber de tudo, eu não terei menor constrangimento de falar que não sei. E ninguém vai administrar um país sozinho. Nenhuma casa você administra sozinho, você precisa da tua esposa, do teu esposo, quem dirá um país como o nosso. Como sujeitos humanos e depois como eleitores? Você está se comportando como uma grande mídia, pega metade do que está acontecendo. Por que eu sou racista? Porque eu sou contra cotas? Meu sogro é o Paulo Negão, não se discute mais nada. Homossexual. Você sabe se eu sou gay? Estou te perguntando, você sabe se eu sou gay? Você deu uma de jornalista padrão. Eu também não sei se você é. Então, a vida particular nossa não interessa para ninguém. O que eu não posso admitir é a entrada de material escolar nas escolas para estimular criancinhas a partir de 6 anos de idade a fazer sexo.
Então, negro, o que mais? Está faltando o que mais aí? Mulheres. Mulheres. Eu quero que alguém me aponte um áudio meu, mostre um vídeo, eu criticando as mulheres. Me aponte. O senhor corrigiu uma entrevista que o senhor deu ao 0 Hora e depois na Rede TV. Não corrigi nada. Segundo, inclusive, a sua mulher que é candidata agora, que deve ser candidata. Não é candidata, minha esposa, Ela uma da sua segunda. Eu quero mais que eu tenho duas vezes, na verdade, né? Sim, uma delas fora vai ser, dessa, ela se diz que vai que ser ela seja candidata. feliz, que ela seja feliz. Eu não vou. Ela não está nem no meu partido. Deputado, ali fora, no seu discurso. Tribunal Federal, o senhor pretende colocar Sérgio Moro no Supremo? Olha só, o que nós precisamos no Supremo é gente do perfil de Sérgio Moro, isenção. Porque nós temos lá um perfil muito politizado. Todo mundo está temendo agora o novo presidente que deve assumir em setembro. Qual vai ser o comportamento dele no tocante ao ladrão mor do PT, que está preso, inclusive, se ele vai provocar uma nova interpretação da perda da liberdade em segunda instância. Essa é a preocupação. E você botar para fora o Lula, tá? Nessas condições, né, politicamente falando, você está estimulando a bandidagem no Brasil. Ou seja, ser honesto aqui no Brasil é que vai ser criminoso. Deputado, no seu discurso ali fora. Não, olha só, se estiver bem intencionado, sem problema. O que acontece no momento? Tempo de TV não pode dar problema? Então, olha só, em não tendo tempo de televisão, que tudo indica que não terei, a não ser 8 segundos, eu não sei porque a esquerda, o Centrão, está preocupado comigo. Quem diz que vai votar em mim dificilmente muda o seu voto. Eu tenho uma vida que não é de agora. Eu não pareci do nada e falei, olha, minhas bandeiras são essas. As minhas bandeiras são discutidas há muito tempo dentro da Câmara, e muitas vezes com caneladas, porque eu tenho posição, eu discuto qualquer assunto, dou minha opinião. Quer não concordar, paciência, afinal de contas, nós parlamentares temos imunidade para falar, e ponto final. Que seja, aos ouvidos de muitos, a maior besteira do mundo, mas é essa a essência da democracia do parlamento, falar. Bolsonaro, o senhor tem dificuldade de articular dentro do Congresso. Me explica como é que vai funcionar isso? Bolsonaro, você tem dificuldade de ter o apoio dentro do Congresso. Como é que vai funcionar como presidente? A governabilidade eu chamo de roubabilidade. Vocês são testemunha disso. Olha o que fizeram com a Petrobras, né? Fundos de pensão, com estatais, com o BNDES. Você não sabe nada que tem dentro do BNDES. Eu já falei para a minha equipe econômica, o primeiro dia, vocês estão convidados pelo BNDES, vamos abrir o sigilo de tudo que está lá, do JBS, empréstimo para Cuba, para os países aqui da América do Sul, tudo. Agora, eu tenho conversado individualmente com parlamentares. Tem aqui a Magna Mofato do meu lado, é uma, o Valdir do meu partido também é outro. Tá? Nós aqui obedecemos uma pauta. Tá? O que é uma pauta? É que tudo que interessa no Brasil, independente do líder querer chantagear o presidente. Hoje em dia, grande parte das lideranças partidárias funcionam como lideranças sindicais, para atender aos seus afiliados. Não pode ser assim. Porque, olha só, a senhora perguntou para mim aqui, né, como vai governar. Eu devolveria a pergunta, né? Qual é a fórmula? É fazer o que está fazendo? Eu acho que ninguém quer. Está aí, ó, a consequência dessa governabilidade de coalizão é a ineficiência do Estado, nada funciona, e corrupção. E vou tentar fazer diferente. Eu tive a oportunidade de entrevistar o seu filho, Eduardo Bolsonaro. Ele disse que o maior trabalho que vocês estão tendo é de desmentir notícia que tem sido vinculada pelo Brasil. Teve mais uma semana, a jornalista agora, Sônia Raci, eu tenho aqui printado, né? Ela gravou uma conversa minha, sem problema nenhum, nada, né? Divulgou a minha conversa, sem problema nenhum. Mas ela disse, agora que eu forcei um pouquinho a barra, aí reunião com empresários, o deputado Jair Bolsonaro falou o seguinte, abre aspas, o Paulo Guedes, para mim, foi igual a mulher gostosa, você vê, vai atrás, isso que eu fiz, fecha aspas. Ela não quis revelar as fontes dela, para processar diretamente as fontes, ou ela, né? Daí ela acabou abrindo que foi com a Abílio Diniz. Né? Eu tive a reunião com a Abílio Diniz, agora por coincidência, né? Tinha umas 15 pessoas, todas empresárias, tinham 3 senhoras. Uma das senhoras era esposa do Abílio Diniz. Outra empresária, de nome Letícia, que ela está pronta a falar com vocês, presente. E tinha uma outra senhora de bastante idade, tá? Já temos o nome dela aqui, estão pronta para falar. Você acha que com 3 mulheres, com um grupo de empresários, ia falar uma besteira dessa? Isso você fala depois de uma partida, de uma pelada de futebol, tomando cerveja, aí você pode até falar as besteiras que você quiser, tá? Mas na situação de parlamentar, e eu sem qualquer intimidade com a classe empresarial, falar uma besteira dessa, agora ela fala, e se ela falasse que eu teria confessado que ela é pedófila, como é que fica? Como é
que fica a situação? Não pode ter falado isso. Daí ela vai falar para mim, mas as minhas fontes disseram, eu não posso revelar, porque isso é uma irresponsabilidade da imprensa. Segundo informações, ela é ligada ao Grupo Dória, né? Ligada não, ela é empregada do Dória. E quem divulgou isso, inclusive, foi a Mônica Bergamo, em matéria da Folha de São Paulo, insuspeita a Folha de São Paulo, né, de novembro de 2016. Foi contratada pelo Dória, sim. Depois o Dória disse que eu estou equivocado, estou falando a verdade. Eu lamento, acho que o Dória tem que escolher melhor os seus laranjas para me atacar. Deputado, o senhor fala, retomando aqui a questão da governabilidade, o senhor destacou a respeito de que o modelo, ele não deve ser esse atual. E o senhor destacou aí que não pode ser, né, da forma atual, repetindo aqui. Qual então é a saída? O que o senhor defende para que o senhor possa conseguir aprovar isso que o senhor defende no Congresso Nacional? Olha só, você vê, nenhum presidente teve 20% feito pelo seu partido, 25%, né, nos últimos anos. Então o pessoal vai acima do quê? Da cooptação. A nossa cooptação vai ser em cima de propósitos. Você pode ver a bancada de Roraima. Eles não querem energia elétrica que não tem? Se a gente conseguir energia elétrica, conseguindo driblar a questão ambiental, a questão indigenista, será que essa bancada não está conosco? Vocês aqui, um homem muito parlamentar do homem do campo aqui, se você botar um freio do MST, você impedir que o projeto para mudar a Lei Candir no Senado prossiga, porque eles querem cobrar ICMS dos commodities que vocês produzem aqui, será que a questão da violência, por exemplo, tem a tal da bancada da segurança em Brasília, se você botar um freio nisso, com proposta, mudar o Código Penal para a violência diminuir, atender a bancada evangélica com a questão de família. Se você jogar pesado na questão da segurança, você vai ter turismo no Brasil, que nós não temos. Será que você não está agradando todo mundo no Brasil, de modo que ele possa entender que está no caminho certo? Eu não pretendo ter nenhuma proposta para aumentar imposto, para trazer mais sacrifício à população, nada disso. Será que você tiver um pacotão de medidas nesse sentido, o povo pode ser contra isso? Vocês que estão no campo, olha as multagens do IBAMA e ICMBio. Temos que ter fiscais? Sim, mas não pode multar na base da discricionalidade ou a seu bel prazer, tem que cumprir a lei, isso não pode continuar acontecendo. Quem quer hoje ser patrão no Brasil? Está aí alguns candidatos falando que vai revogar essa reforma da CLT. Da minha parte, não tem que revogar nada, não, tem que até aprofundar um pouquinho mais. E olha que isso é discurso para perder voto, mas eu prefiro perder a eleição do que chegar em Brasília com cara de pateta e não poder cumprir as minhas propostas e o Brasil continuar afundando. Mensagem para o povo goiano, os eleitores. Eu brincava muito, né? Eu vou brincar. Não desagrade gregos e goianos. Deputado, por falar em mensagem aos goianos, aqui em Goiás repercutiu negativamente uma declaração que o senhor teria dado de que, sobre o politicamente correto, que não poderia fazer piada com goianos e outros representantes dos estados. O que o senhor quis dizer? Eu tenho que falar que no Brasil nós estamos perdendo a alegria de viver. Contar piada, não é goiano não, contar piada de baiano esperto, gaúcho macho, cearense, não sei o que, goiano. Você perdeu a alegria de contar piada no Brasil, tudo é preconceito. Mas okay? Você respeita o povo de Goiás? Quer que eu conte piada de goiano aqui? Tem uma porrada aí no mercado aí, porrada. Poxa, não, conto piada de goiano sim, não tem problema nenhum. Eu tenho alegria de paulista, de carioca malandro, de gaúcho macho. Pô, qual é o problema? Não pode contar mais nada agora, pô. Gordo, barrigudo, careca. Bolsonaro, a sua campanha foi feita até agora basicamente pela mídia alternativa. O pessoal do YouTube, apoiadores, enquanto a grande mídia tem massacrado o senhor. Eu te pergunto, não seria a hora de colocar no projeto de lei ampliação ao acesso à internet para que mais pessoas tenham uma alternativa em relação a essa grande mídia suja como a Globo e outras? Olha, quando nós votamos o Marco Civil da Internet, eu fui contra, tem 2 artigos que falavam em regulamentação. Quando se fala em regulamentação, entenda-se decreto. Tá? E o decreto estava pronto, feito pelo Frank Martins. É um dos sequestradores, terroristas que veio no passado aqui no Brasil. E por decreto, abriu espaço para você censurar, sim, essa mídia alternativa, né? E ninguém mais do que eu sou vítima dela, mas não dou bola para isso. Depender de mim, a internet vai ser para todos. E outra coisa, essa censura que eu sofro do Facebook, eu estou com 5,5 milhões de pessoas ali, né? Para eu conseguir 200 mil, é difícil, pô. Até há poucos meses era 1 milhão numa hora. Essa censura tem que deixar de existir. Foi qualquer motivo, né? Eles tiram do ar.
E tem que enfrentar isso aqui. Eu acho que não teremos outra oportunidade de mudar o Brasil, a não ser agora. Mais 4 anos de PT ou PSDB, acabou o Brasil. Bolsonaro, em relação ao embate com Lula, você é um dos grandes líderes da oposição. Você prefere uma eleição sem o Lula ou com o Lula para ir no embate direto? Eu prefiro a eleição à base da lei, né? Ele foi condenado em segunda instância e transitou em julgado. Se fosse eu estava fora de combate, né? Mas o senhor tem algum medo, numa hipótese de ele chegar aí para o embate com o senhor? Olha só, eu vou debater o que com o Lula, se ele sempre diz que não sabe de nada. Tá com preso, não tem jeito. Tá aí, tá certo. Agora, eu não vou querer transgredir a lei, né? Tá preso, ele está condenado em segunda instância. A lei da ficha limpa foi da época do PT, foi de iniciativa popular. Inclusive, eu tenho vídeos, né, de vários petistas elogiando a lei da ficha limpa. Quer dizer, eles querem que valha para os outros, não para si. Você pretende participar dos debates? Você pretende participar dos debates? Pretendo, tá ok? Em relação à Oi? Olha, deixa claro que debate não é vestibular. É você ter propósito, né? Que eu falei agora há pouco aqui. Um casal, né, um homem e uma mulher, não administra uma casa sozinho. Imagina o Brasil. Quer exigir de mim conhecimento de tudo? Quando eu falei que não entendia de economia, não entendo mesmo. A Dilma entendia e fundou o Brasil. Os economistas fundaram o Brasil. Eu também não entendo de medicina. Foi de Câmara da Saúde. Também não entendo de agronomia, a não ser que... Eu sei que arroz tem que plantar com casca, não sem casca, tá certo? E vou ter gente do meu lado. É uma equipe do teu lado. E sozinho, a tendência nossa, muitas vezes, é errar. E nós não podemos... que estamos lá em Brasília, não podemos errar mais, não dá para tentar refazer, retificar o erro na frente. Por isso as pessoas que estarão, então, com o senhor, elas serão realmente habilitadas para poderem ter o conhecimento e governar, já que o senhor não tem esse conhecimento em todas essas áreas? Vamos lá, eu vou responder. Você sabe que não é demérito, também não sabia, né? Quem é o ministro da Ciência e Tecnologia do Brasil? Alguém sabe aqui? Ele não sabe a diferença de gravidez, ele não sabe a diferença de gravidez para a lei da gravidade. Tá? Foi colocado lá por indicação política. Eu pretendo botar um coronel da aeronáutica lá, o Marcos Pontes, nosso astronauta. E se tiver alguém, um parente teu, um amigo, que tenha mais competência do que ele, mais iniciativa, né? Uma bagagem científica melhor do que a dele, eu boto seu parente lá, não tem problema nenhum. Então, quando se fala em botar militar, é pela sua competência. O Ministério da Defesa. O Temer botou agora um general porque ele viu que estava pegando bem essa minha bandeira de há muito tempo. Não é de agora que eu dizia que tem que ter um general lá. Não é possível ter pessoas, né, com currículo que já passamos por lá. O penúltimo, o nosso querido Raul Jungmann, ele é comunista e desarmamentista. É você botar no centro cirúrgico um médico que tem nojo de sangue. Não dá certo. Então, essas pessoas competentes, vem daí a questão da economia. Vocês vão falar o Paulo Guedes, é o meu grande conselheiro. Ele nunca esteve em governo nenhum. E é reconhecido dentro e fora do Brasil. E está graciosamente no amor, tá, no patriotismo do meu lado. Eu até perguntei uma vez para ele, o que você viu em mim? Que eu sou o patinho feio. Não é? Todo mundo quer fugir da pancada. Tem uma charge na Folha de São Paulo hoje, tá esquisita. Mas tudo bem, a gente vai em frente. Com as mídias sociais, tenho esperança em colaborar com o futuro do Brasil. Alguém precisa buscar o ponto de inflexão na política. Eu posso errar. Com os outros já erraram. Oi? A questão das mulheres estão em voga, um recado para os seus eleitores. As mulheres? Tem uma esposa, tem uma enteada, tem uma filha. Amo todas elas. Tem, lógico, mulher vota, todo mundo vota. Um recado para ela, vamos fazer o Brasil melhor para todo mundo juntos. Quando fala em violência contra a mulher, catalogar são 50 mil estupros por ano. Eu acho que muitos estupros poderiam ser evitados se a mulher, em vez de ter a lei do feminicídio no bolso, tivesse uma pistola na bolsa. Tá? É por aí. Você pode ver. Quando você fala em reduzir a maioridade penal para 16 anos, via proposta de emenda à Constituição, para quem pratica o estupro, eu te pergunto, por que em grande parte, não foi o caso da Magda aqui não, mas em grande parte da bancada feminina em Brasília, votou contra? Está defendendo as mulheres? A Maria do Rosário está defendendo as mulheres, votando contra a redução da maioridade penal para quem comete estupro? Ou sou eu que estou achando que as mulheres não são dignas de respeito? O senhor acha que é uma meritocracia? A colega ia falar sobre articulação, meritocracia e a ganância dos líderes partidários. Como é que o senhor vai trabalhar isso? Olha só, a gente pretende aqui a questão de nós somos iguais. Não é justo a minha filha, que é neta do Paulo Negão, ser cotista. Não é justo, né? A cota é para quem tem deficiência ali.
tá certo? Agora, quem tem que ascender em qualquer lugar é quem tem mérito para isso. Quando eu falei do Marcos Ponce, com todo respeito a você, eu acho que você não teria competência para o espaço, eu acho, mas não teria também. Tá? Não, o PR está quase descartado, porque a minha composição é com Magno Malta, e assim foi sendo tratado. A partir do momento que ele saiu, a tratativa foi via presidente de partido, a ideia era que houvesse coligação Rio-São Paulo. Eu não vou fazer deputado, com todo respeito à Magda aqui, para o PR, que é nós. Porque nós, olha só, o meu partido foi formado em poucos dias. Tem esse fundão de 1.700 bi, ao meu partido cabe 10 milhões apenas, né? O pessoal lá, todo mundo começa a campanha no mínimo com 1,5 milhão. O meu vai começar com nada, com zero. Então não posso, é injusto, por esse fundão partidário, eu e vários parlamentares do meu partido, quando nós votamos, nós temos 8 parlamentares, eu acho que todos votaram contra. Eu falei para eles, né, eles concordam comigo. Como nós votamos contra o fundão, não é justo nós usarmos o fundo para isso. Então, da minha parte, eu não vou usar. Caberia aproximadamente 3 milhões para presidente, eu não vou usar. Deputado, outra pergunta. Recentemente, até o major participou conosco na reunião com o general Vilas Boas. Ele, inclusive, falou isso. O próximo presidente tem que se preocupar em pôr especialistas em cada área, né, porque, para que o Brasil não sofra como vem sofrendo nos últimos 12 anos. Acabei de dar exemplo aqui do Ministério da Ciência e Tecnologia. Tive no Japão, na Coreia do Sul, Taiwan, tive em Israel. O pessoal dá valor a isso. É quase uma idolatria a quem comanda essa política de pesquisa, inovação, empreendedorismo. Aqui não. Até para você conseguir uma patente no Brasil, você leva em média 10 anos, se é que vai conseguir. Quando você consegue, aquilo já está ultrapassado. Aí fora, 2 anos em média, quando muito 3, né? Mas não esse prazo todo aqui. Os nossos cérebros vão embora. Quando tive em Israel, tive lá na Embraer deles, né? Tá cheio de brasileiro lá. Conversei do IME, do ITA, do Unicamp, da USP, os melhores. Você acha que há muita interferência do judiciário nas relações de casal por meio da Lei Maria da Penha? Olha, cara, tem que tratar, o cara tem que botar na cabeça que está um ser humano do teu lado. Tá? Depois morre 5 mil mulheres de forma violenta no Brasil por ano. A maior parte é vitimada pelo companheiro, marido, ex-marido. Pô, esse cara tem que apodrecer na cadeia com um bom companheiro do lado dele. Tá? Daqui vai para Rio Verde. Gostou? Um bom companheiro. Ele é dono da mulher agora? É dono da mulher? Quando o homem separa, ele vai embora, ele canta de galo muitas vezes, não é isso? A mulher é outra coisa. O senhor vai para Rio Verde, quais as suas propostas em relação ao agronegócio? O que o senhor pretende desenvolver aqui na região do estado de Goiás, Rádio Sagre 730 ao vivo? Olha, eu já falei agora há pouco aqui os problemas de quem produz. Se não é o agronegócio, a nossa economia estava deficitária há muito tempo. Agora, cada vez mais o governo vê uma maneira de tirar dinheiro de quem produz. Como falei, querem modificar a Lei Candir para cobrar ICMS do que vocês exportam. Tem a questão do Fundo Rural, já estava decidido. Depois perderam no Supremo por 6-5. Até se surpreenderam com o voto de Gilmar Mendes, né, que é de Mato Grosso. O pessoal não esperava que ele fosse mudar o voto dele. Tá? A questão das multagens. Se vocês analisarem, pediam uma apelaria para vocês, né? Leiam a emenda constitucional 81 de 2014. Ela relativizou a propriedade privada. Lá diz que a pena para quem pratica o trabalho escravo é a expropriação do imóvel. Só que o ativismo judicial entende que o trabalho análogo à escravidão também é escravo. Tem gente respondendo processo simples porque lá no alojamento tinha um colchão abaixo de 8 centímetros de espessura. Isso é trabalho na escravidão, segundo a OIT, e o fazendeiro está respondendo o processo e o risco é perder o imóvel. Você tem que trabalhar para ajudar, tá certo? Aqui esse terror não pare sobre quem está no campo. Dá posse. O proprietário rural não precisa nem se falar em posse, né? Posse em toda a propriedade. Para ele poder reagir. Se o cara invade a tua casa e você não quer meter o fogo nele, no meio dele você tem direito de fazer isso. Porque quando invade a tua fazenda, tem que ter o mesmo direito. Tem que voltar a valer o respeito. E o que eu estou falando existe nos Estados Unidos, ninguém está inventando nada. Pessoal, por favor, que agora nós temos uma agenda para continuar. Então acabou agora a agenda com Jair Bolsonaro. Ele que acabou de conceder entrevista coletiva aqui para a imprensa. Ele que falou sobre vários temas importantes aqui.